Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Seria a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho apenas uma ficção patriótica do escritor Humberto de Campos, ou existem outros espíritos que partilham da mesma opinião do autor? Na verdade, existe outra mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e inserida no livro Falando à Terra, assinada por um espírito de nome Robert Schulte, pouco conhecido das gerações atuais. Nome pouco conhecido, Schulte foi um historiador, escritor, prosador britânico que viveu entre 1774 a 1843. Órfão de pais, levado para Lisboa por um tio que era pastor anglicano, especializou-se na história de Portugal e do Brasil, construindo uma biblioteca com 14 mil volumes, entre os quais supõe-se grande quantidade de livros e documentos originais espanhóis sobre Portugal e América do Sul. Entre 1810 e 1819, em Londres, História do Brasil, a primeira publicação contendo sua história geral, abrangendo todo o período colonial até a chegada de Dom João VI em 1808. No centenário da sua morte, em 1943, foi objeto de várias homenagens em institutos culturais, históricos e geográficos no Brasil, especialmente em São Paulo. Na referida manifestação mediúnica, com a visão privilegiada dos que acompanham a história dos bastidores, que retém aspectos desprezados e ignorados pela chamada história oficial, invariavelmente escrita por observadores contratados para este fim. Acrescenta detalhes singulares como o que diz o romano arrogante e dominador, o grego inteligente e espirituoso, o fenício comerciante e astuto, e o judeu obstinado e rebelde ainda se fazem sentir, sob indumentária nova em todas as latitudes da terra, com o mesmo vício espiritual de há 20 séculos. Considerando a interessante imagem oferecida pelos espíritos a Allan Kardec, afirmando que um século é um relâmpago na eternidade, bem como a visão de que, num século, ante a desproporcional população espiritual que evolui presa à Terra, poucos reencarnam mais de uma vez. E de que, em presumíveis 60 anos de experiência no corpo físico, apenas 20 são aproveitados, visto que 20 dormimos e outros 20 desenvolvemos-nos na direção da vida adulta. Dentro de suas racionais percepções, Schulte acrescenta em contraste com a sublimidade do Evangelho. Temos a impressão de que a consciência humana ainda não se desamarrou das fraldas infantis. Excetuadas algumas organizações individuais tocadas de santificante heroísmo em todas as nações, o conteúdo da animalidade na massa anônima revela que a civilização ainda próxima se encontra da caverna dos primatas e que o barco da vida, por enquanto, veleja muito longe do porto em que lhe cabe atracar. Pondera que, sob o ponto de vista moral, o homem comum, em muitos aspectos, ainda lembra o chimpanzé, agora com a inteligência desenvolta, na mensagem escrita através do médium Chico Xavier em 1951. Considera que de alguns milênios para cá, a mente humana tem demonstrado diminutas alterações para melhor. A crueldade e o vício tornam quase que invariáveis a arena da luta planetária, exibindo novas formas. Povos aparecem e desaparecem sob as leis da morte e da reencarnação. A geografia política sofre modificações em todas as épocas, mas o espírito é o mesmo. A certo trecho questiona: de que nos valem o poder aquisitivo, a técnica das indústrias, a produção em massa, a universidade ativa e a riqueza rural, se não possuímos diques capazes de barrar as paixões individuais e as raciais que ateiam ruinoso fogo na guerra? De que serve construirmos soberbos templos levantados à fé e à arte para depois serem incendiados pelo nosso próprio vandalismo?
Será razoável sensibilizar a alma coletiva com o espargimento de ideias salvacionistas, inclusive as de bondade fraterna e as de boa vizinhança, bombardeando em seguida hospitais e lares abertos? Será compreensível a exaltação de princípios superiores, quais os da dignidade pessoal e da liberdade humana, gastando-se 3/4 partes do dinheiro público em apetrechos bélicos, a par de quase total esquecimento da educação popular? A vida não é trepidação de nervos, a corrida armamentista ou a tortura da contínua defesa. É expansão da alma e crescimento do homem interior, que se não coadunam com a arte de matar. E apesar de, em sua análise atualíssima, considerar que a palavra do Cristo vagueia no mundo sem encontrar ouvidos que a recolha, com as igrejas que a distribuem até certo ponto se assemelhando a conservatórios de música preciosa, sem artistas que a interpretem. Solta e otimista preconiza: sobre este mundo em que a inteligência perquire as forças mais íntimas da natureza, somente para conservar o poder e o domínio destrutivos, um novo mundo surgirá. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.